Observadores. Patrocínio. Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui pela telinha da TV Correio. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas e hoje a gente está recebendo aqui essa fera, esse grande artista, cartunista, artista visual, artista plástico e meu amigo querido Rio do Brasil, que já esteve aqui em outra oportunidade, mas hoje a gente já está podendo conversar um pouquinho, atualizar como é que anda a vida dele artística e também falar de futuro, né? Rildo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick, bom dia a todos, né? É a segunda vez que eu estou aqui presente, aliás, estou presente aqui no teu programa, né? Sim. Da outra vez eu lembro que foi com um colega também da área, que era o Bino. O Bino. A gente esteve aqui junto e hoje aqui sozinho, né? Para falar um pouco do que eu sei fazer. Sim. Inclusive naquela época tu ainda estava estudando, ainda estava na faculdade, né? Eu era acadêmico do curso de Artes Visuais. Primeira turma de Artes Visuais. Primeira turma da Unifespa, né? Sim, para nosso orgulho, que continua aí firme e forte. Você foi um dos primeiros diplomados, né? Um dos primeiros marabaenses, embora você não seja nascido em Marabá, mas aqui a tua vida é aqui em Marabá, e podemos dizer que é um dos primeiros marabaenses a ter um diploma superior, né, de artes visuais, no nome da nossa Universidade Pública Federal, que é a Unifesp, que é tanto orgulho para nós, não é isso, Rildo? É verdade. Foi no ano de 2014 que eu entrei, né, e saí em 2018. Naquela época a gente fez 4 anos e meio, né, do curso de artes aqui em Marabá. Certo. E foi uma honra para mim, né, que inclusive eu achava que, por conta do Enem, né, que a gente tinha que fazer, que muitos colegas da minha área de arte, que trabalharam comigo, que vivem comigo ainda em Marabá, também iriam entrar, e para minha surpresa só tinha eu por lá, né, assim, eu como artista, né, daqui da cidade. Sim, que a gente, quando surge uma oportunidade dessa, como tu falaste, a expectativa é que a grande maioria dos artistas que até então, que é algo natural, né? A arte, a essência, está na essência da arte, a coisa de você ser autodidata, né? A academia é que é algo diferente, mas o cerne da coisa, da arte, da cultura, é realmente você ser um autodidata, que é o teu caso, mas você teve essa oportunidade de chegar lá na faculdade. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da tua vida de faculdade. Eu queria voltar um pouquinho antes para falar do teu envolvimento com a arte, né? Eu sei que é um jacondaense, nascido ainda quando Jacondá era lá na beira do rio, né? Da beira do rio Tocantins, com o advento da barragem da hidrelétrica de Tucuruí, né? Tanto Novo Repartimento quanto Jacondá mudaram-se para a área urbana da cidade, né? Mudou para a beira da PA 150 e deixou de existir aquela área urbana antiga, né? Que foi inundada pelo lago. E tu vieste parar em Marabá, como é que foi o teu envolvimento com a arte? Pô, naquela época, eu nasci no ano de 66, né? Inclusive meu nome Rildo é por conta de um jogador de futebol, né? Que, se eu não me engano, ele já faleceu há 2 anos atrás. Sim. Ele morava nos Estados Unidos. Era famoso na época. Meu pai era botafoguense, daqueles doentes. Inclusive, quando eu era criança, até... Eu era menor que o meu neto, que está aqui agora, observando a gente aqui, né? Sim. E o meu pai me levava para ouvir o jogo do Botafogo no radinho. Radinho não, aqueles rádios grandes, né? De madeira. Sim. E eu me lembro que eu ia para lá e era ele mais 5, 6 pessoas ouvindo o jogo. E eu acho que foi por conta disso que esse jogador parece que foi lateral do Botafogo e me colocou o nome de Rildo, né? E aí o Vieira da minha mãe, né? E o Brasil dele, porque a gente é da família Brasil, é um sobrenome meu. Sim. Né? E eu nasci na velha Jacondá, não foi nesse Jacondá aí, né? Que existe hoje. Eu não tenho muita coisa com esse novo Jacondá, né? Porque naquele tempo, quando eu nasci, eu me lembro muito bem que chamavam lá de Arraia. Acho que por conta do rio Arraias que passa. Sim. Lá, né? E não era o Jacondá lá não, era o Arraias. Aí eu ainda me lembro meus pais falando que as pessoas que iam até a hidrelétrica de Tucuruí, que lá ia inundar tudo, né? Ia tudo pro fundo, e a gente tinha que mudar. Mas assim, eu me lembro muito bem que o meu pai parece que na construção da barragem, eu tinha um padrinho que morava em Tucuruí, que
tinha um emprego na Cozampa, né? Nessa empresa de água nossa. E convidou meu pai para trabalhar na Cozampa. Aí mudou tudo, porque a gente ia para esse Jacundá, né? Que era o Arraia. E a gente não foi. Acabaram me dando para Tucuruí. E foi para Tucuruí. Aí eu Já cheguei... Marabá tu vieste por conta de para servir o exército. Foi, em Tucuruí eu cheguei com 11 anos. Eu vi muita coisa da hidrelétrica, porque eu me embrenhava nas empresas lá, engraxando sapato. Eu entrava nos ônibus, me escondia porque não podia entrar na hidrelétrica, ia para aquelas firmas. Eu chegava 1, 2 horas da manhã, porque eu engraxava sapato. E matava uma grana engraxando sapato. E matava minha graninha. Uma vez eu fui preso lá, meu Deus, eu chorei tanto, criança, né? E eu acho que eles faziam aquilo só para amedrontar a gente, que ia aprender, que ia não sei o quê. Aí botava a gente num quartinho, né? Ficava chorando. Aí eu fui preso uma vez, mas no outro sábado, domingo eu tava. Tava lá de novo. Tava. Vamos colocar a primeira imagem aqui. Põe uma imagem aqui na tela. Ó, tem 3 momentos teus aqui, ó. Né? Ali trabalhando na famosa prancheta, né? Na prancheta. E, inclusive, ali desenhando o nosso querido, saudoso amigo João Brasil, né? João Brasil, é lá a caricatura dele. Que lá. O Brasil é só coincidência. Embora o João Brasil também eu acho que ele foi até prefeito em Jacundá, não foi? Não, ele foi prefeito pra cá. Foi pra cá, acho que em Itupiranga. Isso. Foi. Não tinha parentesco com vocês, não? Não, porque o do seu João Brasil eu não entendo assim, porque o dele não era o sobrenome igual o meu, né? Seu João Brasil era João Brasil, Custódio, não sei do que lá. Era segundo nome. Era segundo nome, não é sobrenome como a gente. Como a gente tem o nosso sobrenome, e eu sei da história do nosso Brasil, de onde veio, né? Entendi. E na imagem lá eu estava desenhando ele, né? E também ali produzindo nanquim, que é uma coisa que eu faço, né? Vamos colocar aqui de novo aqui na tela. Não, volta lá a imagem isso. Aquela lá é aonde... Que é a central, né? E aqui essa primeira imagem aqui menor, eu coloquei para representar ali o teu ambiente que tu sempre gostaste de trabalhar também no silêncio, né? Verdade. Sempre uma salinha ali, a tua pena de nanquim. Isso. E ali... Tu descobriste o nanquim na Casa da Cultura, trabalhando lá, foi isso? Foi. A história do nanquim é engraçada. Porque eu não conhecia o nanquim, eu não sabia do nanquim. Né? Eu sabia que tinha o desenho preto e branco, mas que não se chamava nanquim. Eu não conhecia a tinta nanquim, eu não conhecia as penas, as canetas, eu não conhecia. Certo. E eu já tinha 19 anos nessa época. E foi quando eu estudei, porque quando eu fui para o exército, que eu vim para cá, para Marabá, foi por conta do exército, né? Sim. Foi para servir o exército. E eu passei o meu período aqui no exército, depois eu voltei para Tucuruí. Aí eu vendo que não dava mais para mim lá, porque eu já tinha acostumado com Marabá, gostava de Marabá, eu pedi pro meu pai, eu vou voltar, eu vou ficar lá. E aí a minha vinda para cá foi para Morada Nova, porque a minha irmã morava já aqui, mas o meu cunhado o Antônio, eu acho que tu conhece ele, tu lembra dele, o Antônio Aires, que foi motorista de vocês, do Correio, no tempo do Fusquinha. Eu sei quem é o Antônio. Pois é, o Antônio, a minha irmã Rivânia. Então foi por conta disso que eu vim e fiquei Morada Nova, porque eles moravam lá. E eles trabalhavam naquela... Tu lembra da aviação Transbrás? Transbrás. Ônibus vermelho? Sim. Eles trabalhavam lá. E eu comecei a me entrosar lá com o dono, aí comecei a pintar aquele nome, Transbrás, do ônibus e tal, pintar letra, porque era para sobreviver, né? Que eu não tinha emprego. Você gostava disso? Fui. Aí eu entrei para a escola em Morada Nova, que eu tinha me deixado no meu primeiro ano, né? Que eu fui para o exército, estava no primeiro ano. Aí foi lá em Morada Nova, eu entrei no médio para estudar. E meu professor era o Noé. O Noé Von Atzinger, né? Era o Noé, o meu professor lá em Morada Nova, que ele tinha um sítio, né? Lá, próximo. Sim. E foi meu professor. Aí um dia eu desenhei a história do Boto, a lenda do Boto, em quadrinhos. E levei para a sala de aula para meus amigos, né? Que eu tinha muito amigo lá que gostava de ver eu desenhando. Eu vou levar para meus amigos olharem lá, ver como é que eu faço. Aí, na hora lá do zum, 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 não sei o que e tal, o Noé viu a algazarra lá na sala e perguntou o que foi. Aí eu falei, não, é que eu trouxe um trabalho. Aí ele pediu para olhar. E viu o meu trabalho em quadrinho e gostou. Falou, rapaz, tu desenha bem, tu é bom no desenho, não sei o quê. Eu sou o presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Tu sabe o que é? Onde é? Não conheço. Eu nunca tinha ouvido falar. Não. Aí ele falou, tu quer ir tal dia lá? Vamos marcar. Aí eu fui. Aí um dia eu cheguei, eu gostei já do ambiente, porque é um ambiente diferente, um ambiente que eu vivi, né? Tinha sobre o castanheiro, que meu pai era castanheiro. Eu também fui castanheiro pequeno, mas eu fui. Meu pai era castanheiro. Aí eu vi algumas coisas do velho Jacundá que tinha lá no museu, que eles pegaram
né? Tinha acho que é oratório que chama, tipo uma igreja pequena. Sim. E aí ele falou, esse oratório é lá do Jacundá. E eu olhei e lembrei que eu via na igreja de lá. Sim. Aí eu já fiquei mais... Aí já se sentiu em casa. Já me senti em casa. Aí foi lá onde eu conheci os trabalhos do Augusto Morbach. Primeiro foi do Augusto Morbach, que era o pai do Pedro Morbach. Depois passei a conhecer o deles. Achei tão bonito aquilo. Henrildo, então só para destacar para a turma de casa, então veja bem, do trabalho dele de escola, ele é convidado pelo presidente da Casa da Cultura da época, Noé, para visitar a Casa da Cultura. Em seguida, isso vira um convite para trabalhar lá mesmo, né? Foi. Na Casa da Cultura. E ali no dia a dia, o Rildo, que já gostava de desenhar, tem contato com o cara considerado mestre dessa área do nanquim, que era Augusto Morbach, né? O marabaense Augusto Morbach, né? Conhecido de renome internacional nessa área. E também o trabalho do Pedro, que é filho dele, não é isso? Isso. Aí é um detalhe nessa história. Aliás, dois. Quando eu era criança, lá em Jacundá, eu ia na prefeitura de Jacundá. Eu ia muitas vezes. E eu via uma tela. Eu acho que ela devia ter 1 metro por 60, por aí. Essa tela era a óleo. E eu sabia que essa tela era de um desses dois. Agora eu não me lembro se era do Augusto Morbach ou do Antônio Morbach. Quer dizer, quando eu era criança, eu já tive contato com eles nesse trabalho lá em Jacundá. Inclusive hoje eu já tentei várias vezes, porque eu ainda não fui em Jacundá nesse novo, tentar ver se existe ainda essa tela por lá. Que era uma tela de quando eu era criança, que eu me lembro muito bem, era de um barco, marcou, né? Um barco, sim, descendo a cachoeira do Capitariquara, que era lá na cidade onde eu nasci, né? Cachoeira de Capitariquara, que inclusive é nome de rua, né? É nome de rua. Lá, principalmente, eu acho nem tanto em Jacundá, mas lá em Novo Repartimento, as ruas todas têm nome de cachoeira, né? Cachoeira, porque eles moravam, o repartimento também era próximo de lá, né? Sim. De nossa cidade. Aí então eu já tinha essa história com os Morbach, por conta disso. Depois, e aí tu passou a se inteirar do trabalho deles, a ver como funcionava? Foi. Depois eu fiquei tão encantado com o trabalho deles que eu não conhecia a pena nem a caneta. Eu fiz o meu primeiro trabalho em bico de caneta dessa nossa, caneta Bic, né, que é a famosa Bic. E o meu primeiro quadro, eu lembro, foi uma castanheira, num roçado e tudo, de caneta Bic. Aí mandei botar num quadro, aí eu me senti todo, porque parecia com o trabalho deles, né? Sim. Aí foi ali onde eu fui me aperfeiçoando ali dentro, vendo as coisas que eles faziam. Inclusive lá no museu da Fundação agora, se a pessoa que estiver interessada no meu trabalho, pode ir lá que tem trabalho da época que eu trabalhei lá. Tem assinado por mim, é só buscar lá que o pessoal deve passar. Estão na guarda hoje do museu, que é lá no Palacete, né, na Velha Marabá, na antiga Câmara Municipal. Era do ano de 87, 88, 89, 90. Dessa época que eu trabalhei lá. Existem esses trabalhos lá, estão lá. Então eu me tornei o primeiro desenhista da Casa da Cultura de Marabá e no primeiro governo eleito pelo povo de Marabá, que eu não sei se tu lembra, Hamilton Bezerra. Hamilton Bezerra. Foi. E eu trabalhava para eles, o prefeito Hamilton Bezerra, que inclusive a Fundação Casa da Cultura, naquela época, Casa da Cultura era, se eu não me engano, era junto com a educação, né? A CEMED funcionava junto. Era a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aí eu me lembro que quando separou, aí o pessoal falava assim, a educação ficou sem cultura e a cultura ficou sem educação. Mas chegou a ser a mesma secretaria, né? Foi todas as mesmas coisas, que era do tempo da vereadora Júlia Rosa. Esse teu desenvolvimento no nanquim foi a partir desse contato com o trabalho dos Morbach, ele foi incentivado pelo Noé, pela turma de lá, ou tu aproveitaste que tu estava ali dentro e tu disse assim, não, eu vou aprender isso aqui? Não, na verdade foi assim, eu fiquei tão encantado que eu queria aprender, mas eu não conhecia o material. Aí, consequentemente, adivinha quem estava trabalhando lá comigo, que entendia também da coisa? Seu Brandão. Professor Brandão. José da Silva Brandão, um senhor bem de idade já, que virou logo meu amigo, porque ele gostava de desenhar e eu também, aí eu não sabia que ele gostava de desenhar, mas eu descobri que ele gostava de desenhar. Rildo, a gente estourou esse bloco aqui, você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com um artista plástico e visual, Rildo Brasil, professor também, cartunista, e a gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco nesse bate-papo muito bacana aqui com o Rildo. De
De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio. Eu quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão sempre lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá que você encontra com muita facilidade o programa na íntegra, assim como esse de hoje também vai estar disponível. A gente está recebendo aqui hoje o artista plástico e visual Rildo Brasil, contando aqui suas histórias. E no bloco anterior, Rildo, tu encerraste falando do teu contato, na tua época de Casa da Cultura, com o professor Brandão, né? Continua essa conversa aí. Bom, aí como eu conheci o professor Brandão, ele me convidou para ir na casa dele, ele morava na Folha 17, né? Sim. Aí foi lá que eu conheci, eu não sei se tu lembra, eu já estou até esquecido do nome dele, um de óculos que tinha o jornal Aratocan. Eu lembro do Aratocan e não vou lembrar da pessoa. Pois é, ele usava um óculos bem velhinho e ele me conheceu. Aí ele me convidou para fazer desenho para o jornal Aratocan. Foi o meu primeiro trabalho que saiu em jornais, foi com ele, conhecendo o seu Brandão. Cartunista. Ele era o diretor. Não, pois é, tu desenhava o quê? Cartoon ou o quê? Cartoon, charge, às vezes ele me mandava eu desenhar barcos. Certo. Algumas coisas que ele precisava para o jornal dele, Aratocan. Que precisasse de imagem ali para basear alguma matéria. Eu desenhava para ele. E foi através do seu Brandão. Aí eu conheci a casa do seu Brandão e eu conheci alguns desenhos do seu Brandão. Aí eu fiquei encantado também. Eu disse, olha, ele sabe desenhar. Aí ele dizia que gostava do meu trabalho, que gostava do meu desenho. Ah, então o Brandão é desenhista também? Ele desenhava. Ah, eu não sabia. Eu conheço o professor Brandão, parece como escritor. Eu conheci os desenhos do seu Brandão. E ele desenhava muita coisa sobre a castanha do Pará, sim, sobre a floresta, sobre as coisas nossas aqui. Então ele já era um apaixonado por natureza, por desenhar a natureza. Por desenhar. E foi ele que te explicou ali sobre as canetas? Foi ele, e também ele me deu um livro do IBGE, um livro muito antigo, que até hoje eu tenho lá em casa. Um livro tão antigo que já tinha partes que a traça estava comendo ele. E eu tenho esse livro ainda hoje, do mesmo jeito. Sim. Aí eu descobri que nesse livro tinha, porque ele me deu para me aperfeiçoar. Era trabalho do Persirlau, um peruano, sim, e o Barbosa Leite, um cearense, que desenhavam só nanquim no IBGA. Eles fizeram uma viagem no Brasil inteiro, inclusive o Ver o Peso de Belém está retratado por eles em nanquim. Então, todas as regiões do Brasil eles retrataram em nanquim, e eu tenho esse livro. E está nesse livro que foi bancado pelo IBGE. Sim, e eu não sei se tu lembra, quando tu estudava, tinha um livro grande, assim, desse tamanho, que tinha alguns desenhos de pena sobre geografia. Eu acho que tu deve ter lembrado, tem alguns desenhos deles. E quando foi que tu pegou numa caneta de nanquim pela primeira vez? Foi quando ele me falou, eu fui comprar. Eu conseguia, mas era muito caro, mas eu consegui comprar aqui em Marabá. Aí consegui o nanquim, através de tudo que ele me falava, eu fui e comprei. E comecei a desenhar, aí comecei a pegar os livros desses dois que eu falei, do Persirlau Barbosa Leite, aí foi lá que eu me aperfeiçoei. Na verdade, eu conhecia o trabalho do Pedro Morbach, da família Morbach, mas eu me aperfeiçoei nesse livro que o seu Brandão me deu, que inclusive até hoje eu tenho ele, como eu já falei ainda agora há pouco, né? Sim. E aí eu comprei e comecei a fazer os meus bicos de pena. Aí o Noé viu que eu estava indo bem, aí começou a me incentivar, o Noé, porque viu que eu desenhava muito bem, aí começou a comprar uns também. Sim. Aí falou para mim que a gente podia fazer uma exposição, que não sei o que, aí as coisas foram, né, melhorando para mim. Aí eu me lembro que depois disso, teu pai me convidou para fazer charge. Sim, Mascarenhas Carvalho me convidou para fazer charge no Correio Tocantins, no jornal. Sim. Aí eu comecei a fazer Aratocan e Correio Tocantins, os dois. Mas o Aratocan, ele demorava mais tempo para sair. A periodicidade eu acho que era mais de 15 dias ou 20 dias. E o outro não. E aí já entrou no ar uma outra perspicácia tua, que eu considero também uma vantagem tua, Rildo, uma qualidade tua, que porque para vocês fazer charge, não é só saber desenhar. Não. A charge, ela é humor, né? É humor. Então, a pessoa tem que ter essa veia humorística também. Então, parabéns também, porque você também puxou para esse lado. Até a gente vai, daqui a pouco, vamos passar mais uma imagem aqui, que a gente vai chegar lá nas charges. Vamos aqui, tô mostrando aqui você já se formando, né? A data tão esperada da formatura pela Unifespa, que o professor Maurílio, que era o reitor na época, né? Pegou ainda o primeiro reitor da Unifespa,
e tá ali com o orgulho da sua vida, que é esse diploma de arte. Esse diploma aí foi uma promessa antes do meu pai morrer. Eu disse para ele que antes dele morrer eu iria me formar, que eu tinha vontade de me formar. E conseguiu? Ele estava vivo ainda nessa época? Não, ele não esperou. Ele morreu do diabetes, da doença, né? Sim. Ele morreu, aí eu fui me formar mais de 10 anos depois. Ele só não viu, né? Perfeito. A tua formatura foi em que ano? 2018. 2018. Né? De lá para cá, o curso com certeza já tem ganho mais estrutura e formou muito mais gente, né? Sim, a gente sempre disse que nós fomos os cobaia do curso, porque a gente nem estava ainda em sala própria para o curso, era tudo meio que... Quem vem primeiro tem que... Pois é, quem vem primeiro sofre. Roer o osso, né? Como diz a turma, né? Então foi difícil. Vamos passar aqui mais uma imagem. Tá aqui, ó, já Charges aqui, né? Inclusive tem você mesmo ali, que eu acho que aquela primeira ali, tu desenhaste em relação à tua... Quando tu recebeu a notícia de passou no vestibular, não foi? Foi, aquilo ali... Por isso que tá careca. Incrível, que eu acho que vocês nem sabiam disso. Essa primeira lá não é minha. Não é? Não é minha. Do teu irmão? É do meu irmão, Francilei. Do Francilei? Que mora em Tucuruí. Ele fez e me deu de presente ela. Então tá aí. Vamos aproveitar que tu tá falando do teu irmão, tem mais gente que desenha, né? Quem mais? Houston? Na verdade foi o primeiro. Aí tem o Francilei, que é esse que fez isso aí, tem o Keno. O Keno desenha também. Tem o Rio Cirlei, que é o Shea que a gente chama, que ele faz caricatura lá na Orla, todo domingo. Certo. Todo domingo ele tá lá, ele é meu irmão. Lá. As pessoas veem assim, Brasil, aí já liga, irmão do Hildo. Aí tem o Hilton, que trabalha aqui com vocês, ele também desenha, embora ele não tá fazendo, eu acho mais, mas ele desenha também. Aí tem... E o Houston, né? O Houston é meu filho. O Houston é teu filho. Ele desenha, mas ele não gosta de desenhar. Mas ele desenha. Mas sabe. Mas pode estar no sangue de você mesmo, então, esse negócio. Tá. Aí tem o Gabrielzinho que tá ali do lado, que é assistindo a gente agora, que já tá desenhando também, que é meu neto. Né? Que eu já percebo que ele tem essa veia também para o desenho. Mas vamos continuar falando dessas charges aqui. Aqui tem uma bacana aqui, ó. Calor em Marabá. O cidadão tá aqui dormindo dentro da geladeira, né? Essa aí já acho que já tem uns 4 ou 5 anos que eu fiz. Por isso que eu falo que não é só saber desenhar, né? Para mexer com charges, você tem que ter essa veia cômica também. E aí, Patrick, às vezes até o cara que... eu conheço muitos caras aqui no Brasil que é muito famoso, que às vezes a gente percebe que ele nem desenha bem, mas só sacar da ideia que ele tem de fazer a charge... É sensacional. Perfeito. Né? E tem muitos, assim, como tu falaste. Às vezes o cara é um bom humorista, mas não é um bom desenhista. Tem a ideia, mas nem é tão bom desenhista. E aqui um cartoon aqui do... É uma caricatura, né? Uma caricatura do nosso querido, saudoso Dr. Sócrates, né? Ídolo do Corinthians, da seleção brasileira e já faz parte também do teu interesse por futebol, que tu aprendeste com teu pai a gostar de futebol, né? Foi. Desde criança que eu jogava futebol, eu era viciado em futebol. O tempo todo eu jogava futebol. A minha juventude toda foi jogando futebol. E esse cara aí, ele tem uma história comigo, porque eu descobri que ele era paraense, o Sócrates, eu tinha 11 anos, e eu torcia pelo Botafogo por conta do meu pai, como eu já te falei. Mas aí eu passei a torcer pelo Corinthians por causa desse cara. E aí descobri que ele era paraense e pronto. Aí virei corintiano. Aí até hoje eu sou corintiano por causa desse cara aí. Sim. Sócrates, e para mim foi um dos melhores jogadores do que o Brasil teve, né? Sim, um histórico jogador, fez parte da melhor seleção talvez que o Brasil já produziu, que é a seleção de 82, né? E que não ganhou a Copa. Que infelizmente não ganhou a Copa do Mundo. Vamos passar mais uma imagem, por favor? E aqui já o teu mais recente, né? Recente mostra, né? É verdade. Que foi já esse dia, no mês passado, né? No shopping. Conta aí sobre essa mostra. Pois essa mostra aí foi por conta do... Eu já queria há muito tempo fazer uma homenagem a Marabá, né? Porque eu gosto tanto de Marabá, que já tem 40 anos que eu tô aqui, gente. Meus filhos todos são marabaenses. Sim. Meu neto, né? Teus irmãos vieram para cá também? Meus irmãos, a maioria dos meus irmãos estão para cá. E eu amo essa cidade, não tem jeito, eu não saio daqui não, acho que isso é pro cemitério mesmo. E que vai ser em Marabá também. E não vai demorar muitos anos. Conta aí dessa mostra aqui, que foi bem bacana, né? Pois é, essa mostra aí, como eu já falei, eu queria homenagear Marabá há muitos anos. E eu
eu programei, essa mostra foi programada para eu poder fazer isso no dia do aniversário da cidade. Demorou tanto para me fazer, foram 3 meses, e eu não fiz assim trabalhos grandes, porque eu ia demorar muito tempo, porque o nanquim é muito demorado. Dá até dor nas mãos por conta de pingar, de riscar. Então eu conseguia fazer um quadro desse por dia. Mas se fosse fazer quadro grande, no máximo 4 dias, 5 dias para produzir um. Daí tu escolheu fazer uma versão menor. Uma versão menor, porque aí eu iria poder fazer essa exposição e homenagear a cidade que a gente tanto ama, né? A turma que está nos assistindo, que não conhece o que é nanquim, que a gente está tanto falando aqui, nanquim aqui já é o nanquim, né? E esse trabalho aqui são especificamente nanquim. Não é isso, Rildo? É o nanquim que a gente estava falando do Antônio Morbach, do Pedro Morbach, do Percival e Barbosa Lei. Eles tinham essa técnica que eles trabalhavam. Quando eu falei que eu aprendi, que fiz a primeira do bico, de caneta Bic, né? Sim. É essa técnica aí. Vamos colocar, tem um vídeo desse dia que estava aí na apresentação, eu passei lá contigo. Vamos colocar o vídeo, por favor, e coloca o som aqui pra gente. Tá triste com ele que ele tá, ó. É o meu velhinho, eu gosto dele. Esse aqui, Patrick, eu botei agora. Ele tava faltando o par dele. Esse aqui chegou agora. Tá vendo? Já vamos colocar o outro. Tem mais um vídeo aí. Eu gosto muito desse trabalho também, por causa que eu chamo de furo, né? Igarapé, saindo do Rio Grande e entrando. É do tempo dos batelões. Aqui é a nossa indígena, né? Ó. É só sair. Aí. Denis, por favor, agora deixa esse vídeo correndo aqui atrás sem áudio pra gente, pro Rildo conversando aqui. Rildo, uma coisa que eu acho fantástica do nanquim, que embora ele não seja colorido, né, ele é essencialmente feito com o bico de pena preto, né? Mas o que nos chama a atenção nele, o que é tão forte nele, é o detalhismo, né? É verdade, o detalhe. É uma cor só, né? É só preto, mas a gente consegue ali fazer os tons, né? Os tons, os meios tons, né? Um claro, um escuro, um riscado, né? E eu trabalho a questão muito da achura, né? Que é um traçado por cima do outro, cruzando as linhas. Tem uma técnica nisso aí, né? Tem uma técnica. E outra coisa, nessa exposição aí, eu usei uma técnica bem diferente das que eu já fazia antigamente. Que é o quê? Que eu trabalho muito riscadinho. Em vez de fazer as folhinhas tipo pontinho, eu faço riscadinho nas folhinhas. Foi uma coisa que eu percebi que dava certo. Aí então, quer dizer, a minha técnica ela já foi apurando mais, né? Sim. Eu já melhorei muito ela. Se a gente for pegar trabalhos bem passados meus e pegar os de agora, tá bem melhor o meu trabalho. Tu chegaste a pesquisar... Obrigado, Denis. Tu chegaste a pesquisar como foi que os Morbach tiveram acesso a essa técnica? Não, eles aprenderam com quem? Não, na verdade, assim, eu soube que como o seu Augusto veio de fora, né? Ele não nasceu em Marabá, né? E ele é o patriarca, né? Ele é o patriarca, que foi ele que começou tudo. Ele já veio com essa técnica de fora. Eu não consigo... Eu até pensei já em pesquisar para saber de onde que veio, né? De onde que veio tudo isso. Então, por isso, eu tô entendendo. É mais difícil a gente saber quem foram as influências dele, né? E ele não tá mais vivo aqui para contar, porque ele já veio para Marabá já conhecendo essa técnica, né? Pois é. Eu tenho um fato interessante com o Pedro, né? Antes do Pedro morrer, eu sabia muita coisa do Pedro, o que estava se passando, aonde que ele estava, o que ele fazia. Aí eu estava trabalhando no jornal Opinião, que era do João Salame. E um dia o Pedro foi lá, não me lembro se foi em 93, 94, ele apareceu lá de repente. Aí eu fiquei encantado, porque eu já tinha visto o Pedro uma vez numa exposição que ele fez, lá na fundação. Ou seja, tu sabia que era ele, sabia, mas nunca tinham sido apresentados. Não conversava com ele, nada. E nesse dia você se apresentou para ele? Não, nesse dia ele foi saindo assim, aí eu chamei, e aí Pedro, tal, aí ele falou, ô Rildo, tudo bem? Eu fiquei assim,
Como é que ele sabe que sou como eu, é que ele né? sabia que eu existia? Aí eu nem queria falar com ele sobre o trabalho, porque eu fiquei assim meio receioso, sei lá, eu não conhecia ele, não sabia como era ele, mas eu fiquei tão feliz assim por ele estar ali na minha frente, era, né? que eu me arrependo tanto de não ter tirado uma foto com ele naquele dia. Sim. Aí ele chegou, bateu no meu ombro e falou assim, tu sabia que quando eu me for, ele falou assim, quando eu me for, tu vai ser o cara que vai me substituir? Eu já vi o teu trabalho, tu trabalha bem, eu gosto do teu trabalho, e você vai ficar representando a gente aqui. Rapaz, eu nunca esqueci disso. Aquilo foi uma emoção tão grande assim pra mim. Que fantástico. E eu até hoje eu acho que eu fiquei tão... E eu tô ouvindo isso de ti pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido isso. Eu não conto muito isso, eu não conto, né? Porque eu tinha ele como um ídolo pra mim. E eu fiquei tão entusiasmado, tão encabulado, sei lá o que eu senti naquele momento, que era pra mim ter tirado uma foto com ele naquele Travou, momento. né? Travei. Não aproveitou tanto aquele momento como poderia ter aproveitado. Aí depois, já passado algum tempo, quando ele morreu, aí eu fiquei, meu Deus, por que eu não fiz isso? Até hoje eu me arrependo. Gente, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Rio do Brasil. Estamos entendendo muito aqui sobre a vida dele, sobre o contato dele com a arte. E eu peço que você continue conosco, que a gente volta já já, aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui no SBT, e hoje a gente está conversando aqui com essa fera, cartunista, professor, desenhista, o chargista, nosso querido Rio do Brasil, ele que é bacharel lá na... Licenciatura, né? Ele que é tem licenciatura em artes visuais pela nossa querida Unifespa, aqui em Marabá. Eu queria voltar um pouquinho na questão da Unifespa, para te dizer também como é que você, como artista da terra, vê essa oportunidade de nós termos aqui uma graduação desse nível, né? Pois é, tão importante, né, a gente ter um curso de arte, né? Sim. Que inclusive eu não esqueço de quem trouxe esse curso para cá, quem batalhou para cá, né? Que foi meu professor lá também. O Alixa, né? Professor Alixa, né? Que é o Alexandre, né? O professor Alixa foi o cara que batalhou para que esse curso viesse para Marabá, né? E ele me disse que ficou tão feliz quando me viu lá, né? Porque a gente era colega já das artes, de fazer exposição, de estar junto trabalhando. E de repente ele me vê lá junto. Eu me lembro até que ele falou uma vez, Rildo, quando eu te vi na sala, meu Deus, o Rildo aqui, e eu, como professor dele, maravilha. Ele se sentiu feliz. E eu também por isso, né? Então, um abraço ao professor Alexandre, se estiver nos assistindo, ele que já esteve aqui no Observadores também, né? Que assina artisticamente como Alixa. Alixa. E foi um dos seus professores e foi um dos esteios desse curso, né, do início desse curso. Então, a César que é de César, né, reconhecemos a ele a importância dele nesse processo. Mas nós temos um problema nessa questão, né, Rildo? Que é o fato de que, embora nós tenhamos uma licenciatura em artes visuais aqui na nossa Unifespa, nós não temos onde esses artistas trabalharem, né? Porque as escolas públicas não estão contratando professor de arte. Pois é, eu acho que já devia ter um movimento por parte lá da própria universidade para que se valorize mais, né, essas formações que estão saindo aí, no caso a minha e outras que estão vindo, porque está se formando professores de arte, muitos, e esses professores não estão trabalhando. Ao contrário, as escolas, né, para citarmos aqui, as escolas particulares, por exemplo, pegam um professor de outra cadeira, geralmente o de português, e emendam ele ali, fazem uma gambiarra ali, utilizando ele como professor de arte, né? Pois é, porque o profissional de arte é diferente, a aula do profissional de arte é muito diferente desses que eles colocam aí, que na verdade eles não querem pagar um professor de arte, específico para arte, né? Sim. E a própria prefeitura de Marabá, eu conheço, acho que 4 só que são formados em arte que estão, nesse momento, trabalhando aí na Secretaria de Educação nossa aqui de Marabá, né? Tanto é verdade que quando a gente vê sair um edital de concurso público, a gente não vê lá especificamente professor de arte. Né? Não vê professor de arte. E isso não é problema só de Marabá, não. Em todo lugar, é isso, né? E é obrigatório, né? Ter a aula de arte, ter a disciplina de arte, enquanto que a gente sabe que o professor de arte não tem vez ali dentro,
né? Aí, às vezes, eu até vou fazer uma pergunta aqui para você que está aí à frente, dessas questões aí, o próprio prefeito nosso, né? Os vereadores, os nossos vereadores também que podiam batalhar por isso. Eu queria perguntar para eles o seguinte: será que algum de vocês vivem sem arte? Né? Como é que é o dia a dia de vocês depois que vocês saem do trabalho? Vocês vão fazer o quê? Porque que eu saiba, ninguém nesse mundo vive sem arte. Então temos que valorizar mais, né? Nós, profissionais da arte. Sendo que a arte e a cultura caminham juntas também, né? A arte e a cultura... Como é que nós vamos trabalhar a nossa cultura se a gente não está trabalhando a arte? Não está trabalhando a arte. E de vez em quando está saindo edital aí para outra área, né? Português, inglês, geografia, matemática. E cadê o professor de arte? E o profissional de arte vai sendo relegado aí. Vai sendo relegado. E outra coisa, quando a gente vai trabalhar numa escola dessas que são particulares, olha o salário. Pequenininho. Desse jeito. Mas vamos lá. Vamos passar aqui mais uma foto aqui, por favor. Hildo, botei esse aqui para falar de outra paixão tua, que eu sei que é o Águia de Marabá. Eu acho que tu não tem mais conseguido acompanhar tanto no estádio, né? Mas tu és, inclusive, fundador da principal torcida organizada do Águia, né? Que é a Toan. Sim. Ou tô exagerando? Não, foi assim. A primeira semana que foi fundado o Águia, na primeira viagem que teve para Castanhal, eu não fui, porque eu não estava podendo ir. Mas já da segunda em diante, das viagens que tiveram, né, eu já fui. Inclusive a primeira camisa da Toan, da torcida organizada do Águia de Marabá, na qual eu sou sócio fundador, eu fui a pessoa que passei, o meu amigo, que chama Domingo Nunes, que é um amigo que eu tenho, que também trabalha com nanquim, ele fez o desenho da águia, fazendo assim, ó. Só que esse desenho precisava ser passado para um papel específico para pintar nas camisas. E eu fui que peguei esse desenho e passei para as camisas. Aí comecei a adotar aquela águia na camisa da Toan, que era que a gente vendia para poder se uniformizar para participar do Águia de Marabá. E eu participei por muitos anos, viu? Não foi só 10, 15 anos, não. Na época que as camisas eram feitas muito com serigrafia, né? Com serigrafia. Tu chegaste a trabalhar com serigrafia. Sim, também. eu fui muito... Eu trabalhei... aprender também a trabalhar com serigrafia. Sim, engraçado, né? Tudo que é da arte eu tava. Serigrafia eu trabalhei por muitos anos, campanha política, pintando camisa. Só para destacar para a turma de casa, como que é feita a serigrafia? Você monta um molde, né? Não é isso? Usando uma tela, não é isso? Tela. Você faz a tela, tem um molde, essa tela, você faz um quadro, né? Para sustentar a tela, e você vai passando a tinta ali, né? Com um rodozinho. Põe em cima da camisa, passa aquele rodozinho e ali fica o desenho. Que ainda existe ainda, a serigrafia ainda existe muito aí. Inclusive, ainda hoje eu tenho material de serigrafia lá em casa. E na também, época tu matava um dinheirinho era fazendo camisa para político, né? Sim, quando podia naquela época camisa. De política era comigo mesmo. Eu fechava com política e passava o ano todinho, aliás, os meses todinho fazendo campanha política aí. Ano de eleição era bom. Ano de eleição, me lembro muito, prefeito de Marabá, eu peguei para fazer. Fazia muita coisa. E também eu trabalhei na área gráfica, né? Sim. Gráfica. Também. Inclusive, para quem não sabe, foi eu que trouxe o primeiro computador gráfico para Marabá. Aí você não sabia. Os computadores só existiam para bancos, só para bancos. Em loja não tinha. Verdade. E nem em outro lugar. E eu trabalhei aqui numa gráfica que chama Grafio, ainda hoje ela existe. Sim. E eu fui para Goiânia aprender, 15, 20 dias aprender a trabalhar chamava Composer. E eu que trouxe o primeiro computador para Marabá, gráfico. Chegou a aprender sobre o Corel naquela época? Não, naquele tempo não existia o Corel. Não era o Corel Não ainda, era, não. A gente fazia textos e títulos mais, e eu diagramava jornais. Sim. Era recortado, cortado e colado. Não é como hoje, né? Sim. Aí o CorelDRAW, eu acho que eu fui o terceiro ou quarta pessoa que aprendeu, porque eu fui para trabalhar num projeto aí, que era o CAT, né? Saí aí e fiquei fora da gráfica há um tempo. Quando eu voltei já tinha esse programa CorelDRAW. E já era um mundo mais colorido. Era um mundo mais colorido, aí eu acho que foi a terceira ou quarta pessoa a aprender. Perfeito. No CorelDRAW, em 80, 91, 92, por aí. Mas vamos voltar a falar do Águia. Vamos inclusive colocar a próxima imagem aqui, que eu acho que já é uma charge do Águia. Que é aqui já aqui tu estás emulando o gol que marcou a vitória do Águia na final, né? No título do Águia de campeão paraense, no único título do Águia de campeão paraense, que foi aquele gol de bicicleta, né? Do nosso zagueirão, do Betão.
Pois é, rapaz, né? Nesse dia aí eu estava em casa, eu já não acompanhava mais, né, a torcida organizada, que já foi pouco tempo agora, né? Sim. 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás. Pois é, eu já não estava mais acompanhando a torcida, nem o Águia, que inclusive as 2 vezes que o Águia foi para a final, que foi o vice, eu estava no estádio, Sim. no Mangueirão, que foi quando o Águia perdeu as 2, que o Águia é Na vice década 2 passada. vezes, o Águia é vice 2 vezes e é campeão paraense, né? Sim. Aí essa charge aí, ela não estava nem programada para ser feita, que eu estava lá, eu boto uma rede e fico na frente da televisão, e a família torcendo, e eu torcendo, e nós todos torcendo. Quando o Águia ganhou, eu pulava, gritava. Aí eu me lembrei, vou já fazer uma charge. Corri ali, fiz em 10 minutos e consegui. Então, foi feito ainda na noite da vitória. Terminou o jogo ali, eu corri para fazer, e botei no computador e tal, e já publiquei. Foi bem rápido essa aí. E aí o jogador do Águia representado na figura da Águia, na né? Figura da Águia. E o goleiro do Remo representando ali no Leão. O Leão, que é o Remo, né? Show de bola. Muito legal. Não sei se ainda tem mais alguma imagem aí. Tem, Denis? Que técnica é essa aqui? Que aí, óleo, é? Aí já, assim, eu me destaquei mais no nanquim, né? Uhum. Mas paralelamente ao nanquim, eu sempre vinha fazendo pintura a óleo. Mas eu nunca mostrava. Sim. Aí depois eu comecei a perceber que eu estava muito bem com a pintura a óleo. Aí eu já comecei a fazer trabalhos, inclusive eu já ganhei um desses editais aí, eu acho que foi a do Aldi Blanc, que eu fiz uma exposição lá no museu, e eu fiz os pontos turísticos de Marabá tudo em tela. Aí eu fiz essa exposição lá a óleo, mas quase a óleo eu não faço exposição, mas eu tenho muito trabalho, pintura a óleo, muito bom também. E é bonito, né? É muito bonito. O resultado final, esse colorido, muito bonito, né? E eu estou conseguindo fazer o trabalho a óleo mais realista, bem mais realista que o nanquim. Certo. Mas aí o povo me conhece mais como o mestre do nanquim, né? Pessoal, e até destacar para você de casa que eventualmente que não conhecia o trabalho do Rildo, ou talvez conhecia há muito tempo e não tinha contato com ele, né? Nós vamos deixar aqui o contato do Rildo. O Rildo, inclusive, tem endereço também, tem conta também no Instagram, não é isso, Rildo? Então nós vamos deixar aqui tanto o Instagram quanto o telefone dele de contato, e esses trabalhos todos aí, quem quiser tanto comprar algum que vocês viram aqui, quanto encomendar, não é, Rildo? Você faz também. Eu faço muito por encomenda. Às vezes as pessoas perguntam, Rildo, tu tem algum nanquim grande lá? Porque a minha exposição era de nanquim pequena. Eu digo, não, eu não tenho grande. Mas assim, se você quiser encomendar, em 5 a 7 dias eu te entrego. Né? Que inclusive a minha exposição ela saiu do shopping, mas ela está em outro lugar, né? No Centro Cultural. Vamos botar aquela imagem de volta aqui, por favor, da exposição no shopping, Denis? Isso. Essa exposição ela está lá no Centro Explica Cultural. onde é que ela está agora. Quem quiser ainda ter contato com esses trabalhos aqui. Para quem não conhece Marabá ou não conhece também, né? Ela fica aqui em frente à Revemar, que tem o Campo Pissarrão, né? Sim. Bem do lado do Campo Pissarrão tem um prédio que é do governo do estado. Isso, inaugurado agora recentemente. Inaugurado agora, é um centro cultural de Marabá, que tem biblioteca, tem um espaço lá, e eu fui convidado a levar essa exposição para lá. Inclusive, tem muito desses quadros que ainda estão à venda lá. Então, esses quadros estão lá disponíveis para quem quiser conhecer o trabalho do Rildo, e estão também disponíveis para venda, não é isso, Rildo? É verdade, e vai estar lá por mais um mês. Eu coloquei lá dia 2, e lá por 2 de maio. Aí ela vai sair de lá. Certo. Então ainda dá tempo, quem perdeu, ou quem eventualmente, talvez alguém até passou lá pelo shopping, mas dormiu no ponto, né, de comprar sua obra, ainda pode ter acesso a esse trabalho do Rildo, que está exposto lá na biblioteca, né, da Fundação Cultural do Pará, que está mantida, foi inaugurada recentemente, fica ali em frente à Revemar, no canteiro da VP8, do lado do Campo Pissarrão. Isso aí. É isso, Rildo. Mas isso, né? Eu quero te agradecer, né, por ter aceitado nosso convite de estar aqui, te desejar sucesso, novamente parabenizar pela tua carreira, pelo grande artista que você é, dizer do orgulho que nós temos de você, da tua importância para a cultura, para a arte aqui em Marabá. Eu também quero agradecer a quem está nos assistindo nesse momento, a você, ao SBT, né, por essa oportunidade, que é através da imprensa, né, que divulga o nosso trabalho, que diz se a gente é ou não artista, né? As instituições que dizem isso, né? E para quem
quiser conhecer meu trabalho, você já falou onde está, vá lá, me dá essa força também, porque a gente precisa também pagar as contas, né, gente? Sim. E até, inclusive, de novo, reforçar, o teu último trabalho foi na rede pública, foi justamente dando aula de arte, né? Então está à disposição aí, Secretaria de CEMED, né? Ou até Casa da Cultura, se tiver uma vaguinha aí, vamos lembrar do Rildo, e artista da terra, né? Tem essa experiência, já trabalhou com isso, e a gente não está entendendo por que não estão sendo efetivadas pessoas que são da área para realmente dar aula de arte. Então, vamos tentar entender o que está havendo aí. Fica o nosso alerta, como você falou, até para os nossos vereadores, para que eles vigiem essa situação aí, porque que a gente não está efetivamente tendo pessoas da área de arte dando aula de arte na sala de aula. Foi um período que eu tive na CEMED, no governo passado. Foi uma experiência muito grande que eu tive, né? E eu gostei muito de trabalhar lá. E se tivesse uma outra oportunidade de novo, quem sabe, me chamar, né? Então fica o alerta aí, vamos acordar, turma. Rildo, obrigado, um grande abraço para você, um abraço para tua família, essa turma maravilhosa dos Brasil. Pois é. Obrigado por tudo. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua companhia, um ótimo restante de domingo, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.